Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula sobre a história geral. O tema dessa apresentação é a Grande Depressão, antecedentes e a quebra da Bolsa de Valores de 1929. Bom, o que queremos apresentar durante esta aula? O objetivo é identificar a questão lá do American Way Life e o incentivo ao consumo no contexto do pós-Primeira Guerra Mundial. Também pretendemos compreender as causas da crise capitalista de 1929, que abalou o mundo daquela época, abalou toda a economia global. Para a gente entender, então, o porquê aconteceu a Grande Depressão de 1929, é bom voltarmos aí um pouquinho no tempo para a gente discutir e ter uma melhor compreensão do assunto. Então, assim, já falei em vídeos anteriores sobre a Primeira Guerra Mundial, e foi disputada aí por países industrializados e suas colônias. Os Estados Unidos entraram na guerra em 1917, ao lado aí das Tríplice Entente, né, contra os alemães e austríacos, a Tríplice Aliança. A guerra terminou com a vitória aí da Tríplice Entente, que é Inglaterra, França e Estados Unidos, tá? Então, após essa guerra, os Estados Unidos saíram como a maior potência econômica mundial, né? Uma vez que a terra, o local das guerras foram lá na região da Europa, né, que teve maior destruição, tá? Bom, o que é American Way of Life? Né? É a vida, o estilo de vida americano, né? É a influência cultural dos Estados Unidos no mundo hoje e no pós Primeira Guerra Mundial é muito grande, tá? Então a gente tem variados tipos de comportamentos, até mesmo no na nossa língua, a utilização da língua americana. Vamos comer um fast food, ó, fast food, comida rápida, ó, até mesmo grandes marcas, né, grandes empresas que tem no Brasil, elas são oriundas aí dos Estados Unidos, para vocês verem como a influência norte-americana é muito grande. Bom, essa influência vai ser conquistada após a Primeira Guerra Mundial, tá? É aí que vai ocorrer a ascensão norte-americana. Então, assim, a guerra foi muito destrutiva para a Europa. Muitas cidades foram destruídas, muitas pessoas morreram em território europeu, ou em outras regiões também. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, a Primeira Guerra movimentou mais gente do que a Segunda Guerra Mundial. Então, ela foi teve mais países envolvidos do que na Primeira Guerra Mundial, do que a Segunda Guerra Mundial. Assim, como a guerra não foi em solo americano, os Estados Unidos não tiveram aí, não foram afetados, não teve destruição, tá? O que ocorreu diferente na Europa. Por quê? Porque os países europeus, eles saíram destruídos, arrasados e devendo muito dinheiro aos seus financiadores, que são os Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos, ele entrou na guerra, ele emprestou dinheiro para as nações beligerantes e, na pós-guerra, essas nações têm que pagar aquilo que deviam. E
E além do mais, esses países europeus não só precisavam do dinheiro, como também precisavam de alimentos e mercadorias. Mercadorias, pois tudo estava destruído na Europa. E quem é que vai ajudar? São os Estados Unidos do pós-1919, né? Os Estados Unidos passaram a ser os credores dos países europeus e exportadores de mercadorias, tá? Bom, os Estados Unidos têm adotado, né, ao longo da sua história, o caminho econômico que nós chamamos de liberalismo, Estado mínimo, livre concorrência, livre comércio. Então, esse liberalismo é um dos princípios da economia norte-americana. O próprio mercado consumidor regularia a economia. No Estado liberal, o governo não intervém na economia. O governo não ajuda na economia. O governo só fica com a arrecadação de impostos, mas o mercado fica totalmente livre nessa teoria política econômica, tá? Bom, ao mesmo tempo em que eles estavam tendo esse momento de fartura, em solo americano estavam vindo muitos imigrantes da Europa arrasados pela guerra. Então, entre os anos de 1865 e 1915, cerca de 25 milhões de pessoas, de europeus, vieram morar nos Estados Unidos, tá? Bom, e com isso, então, como fica internamente a situação social dos Estados Unidos? Nesse período pós-guerra, até 1929, o governo americano vai ter que lidar com várias guerras, várias greves, né? Não guerras, várias greves do setor dos operários que trabalhavam nas indústrias. E assim, e a greve, o governo reagia com muita truculência, com muita violência, tá? A população negra norte-americana, nesse período aí, era muito perseguida. O imigrante também era muito perseguido. Algo muito semelhante ocorre hoje ainda, olha só. Lá na década de 1920, os negros eram discriminados, os imigrantes eram discriminados nos Estados Unidos, da mesma não diria com a mesma intensidade, porque a discriminação é um câncer social, é uma doença social, que só o processo educativo pode tirar essas bobeiras aí da cabeça da pessoa. Mas os americanos, eles eram intolerantes com relação aos negros e imigrantes. É tão intolerantes que eles fizeram uma seita que representa a intolerância americana. Essa seita é a Ku Klux Klan, KKK, tá? Ku Klux Klan, que é um movimento de supremacia racial branca e muito violento, né? Eles colocavam tipo um cone na cabeça e saíam matando negros, né? Eles eram contra os negros, uma discriminação. Bom, diante desse quadro, o governo norte-americano, em 1919, ele vai sancionar a Lei Seca. O que é a Lei Seca? É a proibição de fabricação e venda de bebidas alcoólicas. Por quê? Porque quem estava controlando esse tipo de comércio aí são pessoas fora da lei, né? Até mesmo tinha gangsters, né? E eles agiam dessa forma. Então foi feita essa lei para impedir o que houvesse uma baderna social, ok? Bom, chegando então aos anos de 1920, nós vamos ter nos Estados Unidos um aumento da produtividade, um aumento da produção, tá? Da produção industrial. Esse aumento chegou a níveis estratosféricos,
chegou a 60% de aumento industrializado. A popularização, a divulgação, né, a popularização do rádio, né, do telefone, dos alimentos industrializados, da energia elétrica, dos eletrodomésticos, isso foi popularizado intensamente. Então, nos lares americanos, na década de 1920, tinha todos esses já aparelhos aí que eu acabei de citar. E por quê? Porque era uma sociedade de consumo, consumia-se bastante, né? Gastava-se bastante dinheiro aí comprando esses bens aí industrializados, tá? Era um consumo assim em larga escala. Para vocês terem uma ideia, em 1920, muitos lares americanos já tinham geladeira. Está rindo, né? Mas aqui na década de 70, que eu nasci, eu fui em muitas casas que não tinha geladeira. Hoje todo mundo tem. Mas lá em 1920, os americanos, muitos lares tinham. As mulheres tinham a máquina de lavar roupa, coisa que é mais recente no Brasil. Então, mostrando esses eletrodomésticos, dá para a gente ter uma visão que o consumo era exagerado. E havia toda uma divulgação, uma propaganda norte-americana, né, American Way of Life, que visava dar mais visibilidade nos Estados Unidos e pelo mundo afora. Tá? Então, existia uma publicidade desse período de ouro, de consumo intenso da população americana. Aí vai surgir os cinemas também, que vai passar filmes sobre o estilo de vida americano, revistas. Então, tudo que se fazia na década de 1920 era voltado para o consumo de produtos americanos. Nesse período aí que vão surgir as lojas de departamento, né? Que a gente tanto conhece hoje, né? Aquela loja que tem tudo, vende até pneu, vende roupa, pneu de carro, né? Vende tudo. São as lojas de departamento. Também surgiu nesse período aí a venda, o crédito, né? Pessoas podiam comprar e parcelar aquilo que elas estavam comprando em várias parcelas. Nesse contexto aí vai surgir também uma forma, um método de trabalho chamado Fordismo, que é um método de produção em linha de montagem, padronização, maior rapidez e produtos mais baratos. Você vai ver mais carros nas ruas. Se você pegar uma foto, filme dessa época, você vai ver que os carros eram todo preto, né? Então os carros foram mudando de cor depois, mas no início era tudo preto. Então tudo isso aí, gente, tá dentro do American of Life, tá? American Way of Life. Então o consumo favorece a sociedade capitalista, o consumo favorece o liberalismo econômico, porque quando se consome, você faz o sistema girar, o sistema andar. Se não tiver consumo, o sistema quebra. Tá? Bom, vamos falar sobre a Bolsa de Valores. Local onde são... O que é uma Bolsa de Valores? É o local onde são negociadas ações de empresas. As empresas, grandes empresas, colocam suas ações na Bolsa de Valores. Essas ações são documentos que representam parte do patrimônio de uma empresa. Então, esses documentos são emitidos por empresas que querem atrair investidores, tá? Gente que quer colocar dinheiro na indústria, na fábrica. O valor dessas ações são variáveis e oscilam dentre outros fatores, né, de acordo com o lucro da empresa que deseja, né? Depende da lucratividade da empresa, tá? No geral, quando uma empresa tem lucro, a tendência é que o preço de suas ações valorize, né? Se uma empresa não tem lucro, a tendência é que as suas ações se desvalorizem.
E os investidores, que são os especuladores econômicos aí, compram ações de empresas, né, com a expectativa de que aquelas ações serão valorizadas e rentabilizem o seu capital, o capital que foi investido naquela empresa. Você pega lá no McDonald's, está dando lucro, eu vou comprar. Eu compro $1.000 de ações e eu vou esperar essa ação subir, né? Pode ser que suba, pode ser que desça, né? Porque a parte econômica é muito instável, tá? Bom, então isso é o que a gente entende sobre a Bolsa de Valores. Agora, a Bolsa de Valores, nesse otimismo de consumo, nesse ritmo de consumo nos Estados Unidos, vai render investimentos intensamente, né, na Bolsa de Nova York. Milhares de pessoas na década de 1920, que todo mundo estava ganhando dinheiro, milhares aí aplicaram suas economias no mercado de ações, tá? Compraram ações de empresas, de grandes empresas, empresas privadas, empresas estatais e assim sucessivamente. Muitos americanos, na década de 1920, chegaram a hipotecar suas casas para comprar ações de empresas, apostando na crescente valorização dessas empresas. Olha, ó, então foram vendidas muitas ações e muita gente tornou, né, acionista de empresas nos Estados Unidos, tá? Para vocês terem um exemplo aqui, quem aplicou lá em 1920 $100 em março de 1928 em ações da General Electric, a GE, vendeu um ano e meio depois por $300, tá? Ele comprou por 100, um ano e meio depois ele vendeu por $300. Bom, mas isso, professor, é muito bom, é tudo muito maravilhoso, tá entendendo? Mas qual é o problema? O problema dessa euforia econômica de 1920, vou começar a pontuar das seguintes formas. Primeiro, existia uma euforia, mas existia uma má distribuição de renda, tá? Os trabalhadores ganhavam cada vez menos. O trabalhador ganhava cada vez menos. Se ele ganha menos, ele vai consumir menos. Isso pela péssima distribuição de renda proporcionada pelo capitalismo liberal. Segundo, poucas empresas controlavam muitos ramos da indústria. Existiam poucas empresas para controlar a questão, o ramo das indústrias. O que nós chamamos de trusts. No campo, o uso de máquinas aumentou a produção, que causou desequilíbrio aí na lei de oferta e procura. E isso vai fazer com que houvesse uma queda nos preços das mercadorias. Então, se você tem a mecanização dos processos produtivos, você vai ter muita gente desempregada, né? E isso acontece até hoje. A máquina substitui o homem. Então, e assim, substitui e produz mais. Então, você começou a ter muito produto da agricultura à disposição das pessoas. Então, lá por volta de meados aí da 1925, por aí, né? Meados da década de 1920, os países europeus começaram a recuperar suas economias. Lembra que eu falei que eles saíram da guerra arrasados, reduzindo as importações. O que resultou, né? Passaram a terem menos, a comprarem menos dos Estados Unidos. Essa retirada do mercado europeu, se voltando para eles mesmos, vai provocar uma crise de superprodução norte-americana. Eles estavam gastando bastante porque o povo estava comprando deles. A partir do momento que não comprou mais, eles vão ficar com aqueles produtos estocados. E assim, havia um aumento desenfreado da produção e a diminuição do consumo, tanto interna quanto externamente.
Então, aí o caminho é a morte. Por quê? Que você, o dono da indústria, ele produz para vender. Se ele não vende, o material vai ficar estocado, a matéria vai ficar estocada, o produto vai ficar estocado, não vai gerar economia. O dinheiro numa sociedade liberal capitalista, ele tem que estar girando o tempo todo, senão quebra. E é isso que vai acontecer em 1929, tá? Vai ser o crash da Bolsa de Valores de Nova York, uma quinta-feira negra. Movimentação na Bolsa de Valores de Nova York, antes disso aumentava todos os dias, né? As bolsas, os preços das ações não correspondiam mais ao valor real das empresas, que não conseguiam vender os seus produtos, tá? Tudo era uma coisa irreal, imaginária. Né? A empresa custa $1 milhão, na realidade não custava isso, custava bem menos. Bom, e o governo também não interferia na economia norte-americana. Como eu falei, os Estados Unidos é um governo, tem uma postura liberal. Quando chegou em outubro de 1929, algumas empresas anunciaram aí a falência. Necessariamente, no dia decretando a falência, ela não vai pagar a dívida que tem. Então, em 24 de outubro de 1929, numa quinta-feira, os negociadores da Bolsa de Valores não encontraram compradores, causando assim queda nos preços das ações. E isso durou vários dias seguidos. No dia 24, queda no preço das ações, no dia 25, queda, no dia 26, queda, tá? Então, esse episódio de queda ficou conhecido como crack ou crash, quebra da Bolsa de Nova York. Resultado dessa quebra foi que 85 mil empresas e 4 mil bancos fecharam. 12 milhões de pessoas ficaram desempregadas. Então, isso é que foi a Grande Depressão. Muitas pessoas, empresários, se suicidaram, né? Esse não é esse o caminho, mas muitas pessoas perderam a sua empresa de uma hora para outra. O consumo excessivo, a autoconfiança do mercado levou as pessoas a comprarem muitas ações e a partir do momento que o mercado deixou de consumir, né, principalmente dos europeus, deixar de consumir dos americanos, a bolsa quebrou. E isso é a aula que a gente queria passar para vocês. Até mais.